Fala galerinha apostadora, beleza? Tudo bom? Tiquinho na área aqui para mais um Dica de Apostador e hoje eu quero falar com vocês sobre o uso das estatísticas na hora de analisar um jogo ao vivo. Esse vídeo ele faz parte do Guia da Análise ao Vivo que eu publiquei tanto no Quero Apostar quanto no Mercado das Apostas, falando aí sobre a importância de se analisar o jogo, como analisar um jogo. É um guia bastante extenso, que tem informação tática, várias considerações sobre analisar o jogo, momentos do jogo, fases iniciais, enfim, é um conteúdo bem extenso e nesse vídeo eu quero falar especificamente sobre o uso das estatísticas na hora de analisar um jogo, beleza? Então já tem aqui embaixo o link para você poder se aprofundar ainda mais nesse artigo e aprender a realmente fazer uma análise de jogo de forma correta, uma vez que um vídeo com todo esse assunto ia ficar longuíssimo. Eu quero focar numa coisa que muita gente faz, que muita gente acaba cometendo erro, que é a hora de analisar o jogo se orientando pelas estatísticas do confronto. Essas estatísticas elas ficam disponíveis nas mais variadas casas de apostas, cada um aí com seus scouts, e muitas vezes as pessoas não estão assistindo o jogo ao vivo, não tem a possibilidade, ou não tem stream, ou não tem passando na televisão, e elas ficam se orientando pelas estatísticas que as casas mostram. E se você for só por aquelas estatísticas, você pode cometer muitos erros. O primeiro deles é que você vai ser induzido a apostar muitas vezes. Por quê? Primeiro que as casas querem que você faça isso, e se você perceber, toda hora vai ter lá ataque perigoso para um lado, ataque perigoso para o outro, porque parece que você está escutando o jogo pelo rádio, né? Quem viu aquela crônica do Adnet, lembra aí da diferença dele narrando um jogo na rádio, um jogo na TV, e nas casas de apostas parece que é isso também, porque parece que todo lance é um jogo perigoso. E o ataque perigoso é basicamente quando o time passa da linha do meio campo, ele já entra em ataque, naquele último quadrante lá do campo, fica como ataque perigoso, mesmo que seja trocando passes sem nenhuma efetividade. Então você, olhando só aquilo de ataque perigoso, ataque perigoso, ataque perigoso, você não tem aí uma noção adequada e você muitas vezes vai ficar desesperado porque você vai achar que toda hora é um lance perigoso, o que não é verdade. A segunda coisa é que as pessoas se orientam pela posse de bola, e a posse de bola é um assunto muito complicado. Por quê? Se a gente for olhar os grandes times da Europa, principalmente, os últimos vencedores, a gente vai ver aí que todos têm uma posse de bola muito elevada, exceção aí do Leicester, que baseava seu jogo num contra-ataque. Trazendo aqui para o Brasil, o último campeão foi o Palmeiras, que teve em média 52% de posse, que é uma posse mais alta do que os times lá de baixo da tabela, mas é uma posse muito mais próxima. Já vi que o Figueirense, por exemplo, que teve 46%, foi rebaixado, é uma diferença muito pequena. Então no Brasil, a posse, ela não é necessariamente uma indicação de que o time vai vencer o confronto. Na Europa também não é, como eu falei, o exemplo do Leicester, a gente tem muitos outros times que tem uma posse menor que conseguem ganhar o jogo. Se a gente lembrar aí do Barcelona contra o Chelsea, o Barcelona naquela Champions League chegou a ter 79% de posse no primeiro jogo, 80% no segundo jogo e perdeu os dois, né? Por quê? Porque uma coisa é você ter a posse, outra coisa é o que você faz com essa posse de bola. E se no cenário macro de campeonato, né, olhando as estatísticas no geral, isso não é garantia, como esses exemplos que eu citei, numa análise micro, na análise do jogo, isso tem uma influência muito menor. Então, não só analisar a posse de bola, você tem que analisar o que esse time está fazendo com a posse de bola. E aí a gente chega num assunto muito mais interessante, que esse sim você deve levar em conta, que são os chutes a gol. Essa é uma estatística ao vivo que ela diz muito bem sobre o confronto, principalmente se você está apostando em gols, ou não gols, no caso do trading, para você fazer as suas apostas. Se os chutes estão indo muitas vezes, muitas bolas no gol, chute tanto passando de lado, principalmente chute no alvo, né, porque se a bola não for no alvo ela não entra, você está tendo indicativo de que os times estão produzindo com aquela posse de bola e correndo atrás do gol. Então os chutes a gol é a principal estatística que você vai levar em consideração na hora de analisar um jogo pelas estatísticas, tá? Porque aí você vai ver o que os times estão produzindo. Se você vê um time que tem muita posse e não está criando, você pode fazer, por exemplo, um scalp nele, né? Ele está mantendo a posse e aí você vai apostando nele. Quando o outro time não tem a posse, ele não consegue criar, não consegue ter gols. Ou você pode fazer, por exemplo, um scalp no under, se os times não estão produzindo, né? Então você pode olhar a estatística para isso e a posse nesse sentido. Agora, ter a posse a maior parte do tempo não implica que o outro time não vai ter a posse também. Esse outro é um erro muito comum. Porque no futebol, vocês podem ver que os times estão trocando de posse o tempo todo. Cada time aí deve ter em média 90, 100 posses de bola por jogo, né? Muita posse mesmo que os times têm. A bola tá trocando de lado, falta, chutão, tiro de meta, enfim, muitas coisas que influenciam. Então o fato do time ter menos
posse de bola não implica necessariamente que ele terá menos chances de gols. Haja vista aí que o Grêmio, que no momento que eu estou gravando esse vídeo é o vice-líder do Brasileirão, ele é o time que tem menos posse de bola no campeonato e está em segundo time que mais marcou gols na competição. Então isso vai muito do estilo do jogo, né? Do que o time faz quando ele tem a posse de bola, como eu falei com vocês. No artigo você vai ver aí os estilos de jogos, como os times se portam com a bola, e você vai entender exatamente o que é que você tem que analisar. Então, um fator muito mais importante do que o time ter a posse é o que ele faz quando ele perde essa posse, né? Ou que situação que ele se encontra quando ele perde essa posse de bola. Se é uma situação de contra-ataque, ou se ele está organizado para poder perder essa bola. Então, muita gente fica só na posse, mas eu estava lendo um material que a perda da posse de bola é muito mais importante do que a posse de bola em si, beleza? Então, cuidado com a posse e foco aí nos chutes a gol. Outro indicativo interessante que as casas de apostas dão pra gente é a quantidade de escanteios. Eu não sou um mega fã do mercado de escanteios, estou estudando, vai ter inclusive um material no Quero Apostar sobre escanteios produzido por um especialista, mas na hora do jogo, os times que conseguem ter escanteios, eles estão dando uma demonstração clara de que eles estão correndo atrás do gol. E esses escanteios, por exemplo, porque para o escanteio sair, ou o time tem que chutar e bater em alguém e sair, o goleiro espalmar uma bola que for no gol, ou o time buscando jogadas de fundo, mas enfim, o time necessariamente tem que estar perto do ataque, né? Querendo o gol para poder gerar um escanteio. Se ele está no meio campo, dali não vai sair escanteio. Se ele está controlando o jogo, dali não vai sair escanteio. Então, a posse aliada aos chutes e ao escanteio dá um indicativo legal de qual time está produzindo mais. Se um time ele tem pouco a bola, mas ele está criando mais chances e tendo mais escanteios, eu prefiro apostar nesse time do que no time que tem mais posse de bola, mas tem menos chutes a gol e menos escanteios, beleza? Então cuidado aí na hora de você se orientar pelas estatísticas que as casas de apostas fornecem para você apostar, porque muitas vezes você vai ser induzido, como eu falei, por essa questão dos ataques perigosos. Outras vezes a gente tem esse estigma, principalmente depois do Guardiola, da questão da posse de bola, e eu estou dando a dica aqui para vocês para se orientar por dois outros fatores, que é a quantidade de chutes no alvo, chutes perto de onde estão esses chutes, se você conseguir ter acesso a isso, e da questão dos escanteios, beleza? Essa é a dica para o vídeo de hoje, espero que vocês tenham curtido. Eu indico sempre você estar, na maioria das vezes, assistindo esse jogo ao vivo. Você pode assistir tanto pelo stream da 188Bet, como pelo stream da 1xBet, porque a 188 acaba que tem o mesmo stream da Bet365, eles não cobrem todos os jogos, mas a 1xBet está cobrindo hoje praticamente todos os jogos do mundo e com um delay até muito legal. Então eu vou recomendar esses dois streams. Se você for orientar só pelas estatísticas, tenha cuidado com essas coisas que eu falei, beleza? Então esse foi o vídeo de hoje. Não deixe de ler esse artigo completo para entender, porque se você olhar só por isso e não entender as questões táticas, todo aquele estudo pré que você tem que fazer para entender o que os times estão fazendo, por que eles estão postados daquela maneira, as situações de jogo, os tipos de campeonato, as fases de campeonato, isso tudo influencia na hora de você fazer uma aposta, isso tudo influencia na hora que o time vai, do jeito que ele vai se portar no jogo, e você conseguindo entender como que o time está se portando e o objetivo dele na partida, você vai com certeza fazer uma análise de jogo mais detalhada, mais precisa, e vai ter maiores chances de sucesso, beleza? Lembrar sempre que por mais que você faça um investimento na hora que o time está comandando o jogo, pode sempre ser que dê errado, ele tome um contra-ataque, mesmo estando no momento melhor, nenhuma aposta é garantida, nenhuma aposta que você fizer baseada nisso vai ser certeza de que você vai vencer, mas a certeza é de que você está escolhendo os melhores times, você no longo prazo, lembre-se sempre disso, vai ter maiores chances de sucesso, beleza? Então, se você curtiu esse vídeo, não deixe de se inscrever aqui no canal, é muito importante para mim que você faça isso e que faça o nosso canal crescer cada vez mais. E também quero recomendar hoje para vocês a 188Bet, que tem um dos melhores bônus dentre todas as casas, um bônus de R$400. Tem o link aqui embaixo também, assim como o meu e-book Aprendendo Apostas Esportivas volume 2, para você se aprofundar no estudo do futebol e aprender o passo a passo para analisar uma partida. Esse e-book está com um preço promocional agora, então corre lá porque também é por tempo limitado, beleza? No mais, siga a gente nas nossas redes sociais, um forte abraço para você e boas apostas!